Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Hoje a gente vai estudar aqui no volume 3. Vamos estudar então o capítulo. Do capítulo 1, então, vamos estudar o tema 3, que é os hidrocarbonetos. Quando eu estava em sala com vocês, eu havia dito para vocês que esse capítulo, né, no caso, esse tema desse capítulo 1 seria o tema mais importante, porque ele é a base, é o fundamento de toda a química orgânica. Quando a gente estuda, entende as regras de nomenclatura referentes a esses hidrocarbonetos, depois vai ficar muito mais fácil a gente trabalhar com os outros assuntos também, tá? Então, por isso que eu achei importante que a gente, então, fizesse um estudo mais aprofundado desse capítulo. Eu já tinha começado esse estudo com vocês, mas devido à pandemia a gente teve que interromper, e eu, então, avancei, chegamos até o primeiro tema do capítulo 2, mas eu agora estou retomando esse capítulo, que eu acho que ele é muito importante e a gente precisa revê-lo, tá? Então eu dividi aqui em 5 partes, tá? E eu vou agora então trabalhar na primeira parte, tá? Dos hidrocarbonetos. Muito bem. É muito comum a gente ver, então, às vezes nos jardins, aquelas filas de formigas, né? Como é que elas sabem que elas têm que ficar em filas, né? Então, existe um feromônio chamado undecano, que é a trilha química dessas formigas. O undecano é um hidrocarboneto, né? Então, atualmente, são conhecidos um grande número de compostos orgânicos e uma vasta quantidade de substâncias para que se possa estudar, né? Então, a seguir a gente vai descrever então justamente as convenções adotadas pelos químicos para classificar e nomear os compostos orgânicos, em especial nesse capítulo então os hidrocarbonetos, tá? Bom, a classificação dos hidrocarbonetos, né? São conhecidos atualmente mais de 20 milhões de compostos orgânicos. E para estudá-lo de maneira assim sistemática, eles são então divididos em funções, que a gente também chama de classes, né? De acordo com as semelhanças de características e propriedades entre seus integrantes, né? Então a classe é constituída por substâncias formadas exclusivamente por átomos do elemento químico carbono e hidrogênio são os hidrocarbonetos. Então a própria palavra hidrocarboneto lembra hidro de hidrogênio e carboneto de carbono. Então são compostos que apresentam na sua estrutura química apenas os elementos químicos carbono e hidrogênio, tá? Uma vez porque essa classe ela é muito extensa, então ela é subdividida em subclasses, conforme a gente vai analisar agora as cadeias, né? Uma das subclasses são conhecidas como alcanos, que antigamente eram chamadas de parafinas. Parafinas, que significa pouca afinidade. Isso porque, em geral, essas substâncias elas não reagem facilmente com um grande número de compostos, né? Então, os alcanos eles apresentam cadeias abertas e somente ligações covalentes simples entre os átomos de carbono, tá? Aqui nós temos alguns exemplos, né? Por exemplo, o 2,2,4-trimetilpentano, que é uma das substâncias presentes então na gasolina, o undecano, que é a substância que permite que as formigas organizem-se em filas, né, a trilha química delas, e o octacosano, que é um alcano que apresenta 28 átomos de carbono, e é um dos componentes da mistura conhecida como parafina, presente na vela, tá? Observe o seguinte: nas cadeias de alcanos pode haver vários átomos de carbono, né? No caso do octacosano, optou-se então por apresentar um esquema mostrando explicitamente os extremos das cadeias. Os outros 26 átomos de carbono eles foram então indicados entre parênteses. Então, ao invés de nós repetirmos
essa cadeia longa de 28 átomos de carbono, nós colocamos 26 átomos de carbono que se repetem, CH2, 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 né? 26 vezes. E nas extremidades, então, nós apresentamos o CH3, totalizando, então, um total de 28 átomos de carbono. Nos casos em que há muitos átomos de carbono, então, é recomendado, então, o uso de parênteses para indicar essa repetição, né? Para facilitar, então, a leitura, né? As moléculas como o 2,2,4-trimetilpentano, o 1-decano e o octacosano, eles que têm a fórmula C8H18, C11H24 e C28H56, eles têm, então, nesses três casos, o número de átomos de hidrogênio ela é sempre o dobro do número de átomos de carbono mais 2 unidades por molécula. Ou seja, se nós considerarmos que N é o número de átomos de carbono, a fórmula geral para esses compostos seria CnH2n mais 2. Por exemplo, C8, né? C8, H2 vezes 8 mais 2. 2 vezes 8, 16, mais 2, 18. C8H18. Aqui, C11H24. C11, 2 vezes 11 mais 2, 24. E aqui C28H58. C28, 2 vezes 28 mais 2, 58. Então, segue a regra geral, né? Isso vai facilitar, então, a obtenção da forma molecular de um hidrocarboneto que tenha assim, um grande número de átomos de carbono, tá? Por exemplo, né? Vamos supor que se eu tivesse um exercício, né, uma pergunta desse tipo aqui, ó. Qual é a forma molecular de um alcano que possui 15 átomos de carbono? Bom, se ele é um alcano, ele segue essa fórmula geral, né? E ele tem 15 átomos de carbono, então o N vai valer 15. Portanto, C15, H2 vezes 15 mais 2, C15H32. Tá? Bom, outra subclasse dos hidrocarbonetos é a chamada, conhecida como alcenos, que antigamente eram denominadas de olefinas, que significa formadores de óleo. E refere-se à propriedade principalmente do eteno, que é o alceno mais simples, que ele tem uma propriedade de formar compostos de aspecto oleoso ao reagir com substâncias como cloro e bromo. Daí, então, antigamente eles chamavam eles de olefinas, né? Hoje a gente chama eles de alcenos, né? Os alcenos, eles são diferentes dos alcanos pela presença de uma ligação dupla entre átomos de carbono na cadeia. Aqui nós temos alguns exemplos, né? O eteno é o alceno mais simples, apresenta uma única ligação dupla, né? Ele é um hormônio vegetal presente no amadurecimento das frutas climatéricas, né? O propeno, que é o monômero utilizado para produzir um plástico chamado polipropileno, né? Usado geralmente em eletrodomésticos, e o octa-1-deca-1-eno, né? Que é um composto produzido no aquecimento de determinadas gorduras e é responsável pelo cheiro característico da fritura da carne. As fórmulas moleculares do eteno e do propeno do octa-deca-1-eno, eles são C2H4, C3H6 e C18H36, né? Então a gente percebe aqui que o número de átomos de hidrogênio é sempre o dobro do número de átomos de carbono. Então nós podemos escrever a fórmula geral, que seria CnH2n, ou seja, se o N vale 2, 2 vezes 2, 4, C2H4. Se o C vale 3, C3H2 vezes 3, 6, né? E C18, 2 vezes 18, 36. Então, segue essa regra para essa fórmula, né? Se houver a presença de uma tripla ligação, então nós temos uma outra subclasse dos alcanos, dos hidrocarbonetos, conhecido como alcinos. E se eu tiver duas ligações duplas, chamamos de alcadienes. Então, nesses dois casos, se eu tiver uma ligação tripla ou duas ligações duplas, né, é necessário, então, que os átomos de hidrogênio sejam 4 unidades inferiores ao dos alcanos, que seria a fórmula CnH2n mais 2. Né? Como os alcanos é CnH2n mais 2, então aqui seria CnH2n, tira 2 fica CnH2n, e tira mais 2 fica CnH2n menos 2. Então a fórmula geral seria CnH2n menos 2. Tá?
Há também alcanos cíclicos, que tem uma cadeia cíclica. São chamados então de cicloalcanos, cuja fórmula ela é geral é idêntica à dos oceanos, CnH2n. O fato de houver a formação de um ciclo é necessário então que haja a retirada de 2 unidades de átomo de hidrogênio, né, para que esse ciclo seja formado, né? E outras subclasses são os dos ciclocenos, onde além de ser uma cadeia cíclica, que eu retirei 2 hidrogênios para fazer o ciclo, eu também retiro 2 hidrogênios para fazer a ligação dupla, cicloalcenos. Então, CnH2n-2. Né? E por fim ainda nós temos também os aromáticos, né, que apresentam sempre a cadeia carbônica do anel benzênico, que a gente vai estudar em outro momento também, né? Então, aqui nós temos um exemplo do ciclobutano, o ciclopenteno, com uma ligação dupla no ciclo, e aqui o anel benzênico. Tá? Então, essa é a primeira parte, e a gente volta daqui a pouco para a segunda parte. Bom, agora voltamos para a segunda parte do estudo. Então, agora nós vamos começar a estudar a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias não ramificadas. A gente sabe que existem cadeias que são ramificadas e cadeias que não são ramificadas. Então, as regrinhas para dar os nomes para esses compostos são um pouquinho diferentes, né? Então, na época em que a química orgânica ela foi definida como uma área específica da química, as novas substâncias identificadas recebiam nomes não sistemáticos, né? Os nomes eram dados com base, por exemplo, na sua propriedade ou na ocorrência da natureza. Por exemplo, a glicose é uma substância encontrada em frutas e tem o seu nome originado da palavra glikes, que do grego significa sabor adocicado. Então, um nome totalmente relacionado com a sua própria propriedade, né? Mas a rapidez com que as novas substâncias orgânicas elas eram identificadas ou sintetizadas fez com que surgisse a necessidade de uma nomenclatura sistemática, né? Em vez de criar um nome particular para cada substância, então estabeleceu-se uma série de normas de nomenclatura, similares às adotadas pela química inorgânica, mas para que fosse possível reconhecer então características estruturais das substâncias por meio do seu nome. Então, essas regras sistemáticas de nomenclatura, elas fazem com que uma substância, dado o nome, você consegue então, a partir do seu nome, identificar as características dessa substância. Tá? No entanto, muitos nomes não sistemáticos são usados até hoje, em razão do costume, embora não sejam aceitos embora alguns não sejam aceitos pela IUPAC. A IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, né? Uma entidade que, entre outras funções, ela determina convenções de nomenclatura e simbologias utilizadas pela química, né? O site da IUPAC é www.iupac.org, né? Quem quiser conhecê-lo pode ir lá visitar o site, né? Bom, então existe basicamente 3 tipos de nomenclaturas, né? Existe uma nomenclatura sistemática, que é aquela nomenclatura que está de acordo com as regras da IUPAC, né? Segue totalmente as regras atualizadas da IUPAC. Existe uma nomenclatura que era semi-sistemática ou semi-trivial, que ela é utilizada para designar nomes que têm apenas alguma parte que obedeça às regras da IUPAC. Por exemplo, glicerol. Glicerol é um álcool. A terminação ol ela é indicada pela IUPAC para designar álcoois. Então, uma parte do nome tem a ver com a função que é o álcool, né? E existe também a nomenclatura trivial, que ela não tem nenhuma parte ou nenhum significado sistemático e não segue nenhuma regra que ajude a identificar essa estrutura da molécula. Por exemplo, ureia. Ureia é um nome trivial que não nos diz, né, nada a respeito da sua estrutura. Se ela apresenta quantos átomos de carbono que ela tem, se ela tem oxigênio, se ela tem nitrogênio, se ela tem ligação dupla ou tripla, nada disso informa, apenas o nome ureia, né? Então essa é um nome trivial que ele é utilizado devido ao seu costume, né? A base da nomenclatura sistemática que nós utilizamos atualmente, ela já foi desenvolvida lá no século XX pela IUPAC, né? E ela estabelece
Simplificadamente, que o nome ele deve indicar três informações, né? O nome ele deve indicar informações como o número de átomos de carbono na molécula, a presença ou ausência de insaturações e a função orgânica que faz parte. Então, o nome ele vai me dizer o número de átomos de carbono, ele vai me dizer se tem ou não tem insaturações e também vai me dizer qual é a função orgânica a que pertence aquele composto. Então, para determinar as quantidades de átomos de carbono, utiliza-se então um prefixo específico. Os primeiros prefixos, os 4 primeiros prefixos, que relativos a 1, 2, 3 e 4, met, et, prop e but, respectivamente. Ou seja, 1 met, 2 et, 3 prop e 4 but. Né? São próprios da química orgânica e são utilizados, por exemplo, outros, no caso, são utilizados, por exemplo, na matemática. Por exemplo, na geometria, um pentágono é um polígono de 5 lados. Um alcano de cadeia não ramificada com 5 átomos de carbono é chamado de pentano. Então, de 1 até 4 são próprios da química e de 5 em diante são nomes originados de outras linguagens. Né? Aqui nós temos uma tabela, né? Esse quadro aqui, onde nós temos os prefixos utilizados de 1 até 100 átomos de carbono. Então, 1 é met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 nona, 10 dec, 11 dec e assim vai até 100. Né? Então, alguns que não aparecem aqui todos, naturalmente, né? Porque a gente vai deduzir, né? É igual os números são infinitos, então essa sequência também seria infinita. Dependendo então do tipo de ligação entre os átomos de carbono, se existe ligação simples, dupla ou tripla, né, nós temos então um infixo. Infixo é aquilo que vai no meio do nome. Né? Caso a cadeia tenha apenas uma ligação simples, usa-se o infixo AN. Uma ligação dupla entre átomos de carbono, EN. Duas ligações duplas entre átomos de carbono, DIEN. Uma ligação tripla, IN. Pelo menos 2 triplas de IN e assim sucessivamente. Então aqui temos um pequeno quadrozinho mostrando algumas informações, né? Uma ligação simples AN, uma dupla EN, uma tripla IN, 2 duplas de EN, 2 triplas de IN, 3 triplas seria tri-EN, 3 duplas tri-EN, uma dupla e uma tripla EN-IN e assim sucessivamente, né? Por fim, cada função ou classe de composto ainda tem um sufixo que vai no final do nome. Então, o prefixo é antes, infixo está no meio e o sufixo está no final do nome. Né? O nome de todos os hidrocarbonetos termina com O, mas existem também outras funções, né? E essas outras funções então têm terminações distintas. Né? Os aldeídos, por exemplo, além de terem átomos de carbono e hidrogênio, eles têm o oxigênio na composição e a terminação deles é AL. Né? Aqui nós temos então uma tabela com alguns exemplos. Né? O hidrocarboneto, O álcool, aldeído é AL, amina, cetona, ona, ácido carboxílico, óico. São alguns exemplos. Existem várias outras funções com vários outros nomes que a gente vai então fazer esse estudo mais para frente, tá bom? Aqui nós temos um quadro com alguns exemplos, né? Ó, fórmula estrutural CH4, né? Metano, então, um carbono, prefixo met, somente ligação simples, AN, infixo AN, e a terminação O porque é um hidrocarboneto. Né? Aqui, fórmula estrutural CH3, são 2 carbonos, prefixo et, somente ligação simples entre eles, AN. E hidrocarboneto O. Aqui, 2 carbonos, et. Uma dupla, en. Terminação O. Eteno. Aqui, 3 carbonos, prop. Uma ligação dupla, en. E a terminação O, porque é um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. E aqui também, 3 carbonos, prop. Uma tripla, in. E a terminação O, porque é um hidrocarboneto. Então, esses são alguns exemplos que nós temos, né? Observe os seguintes casos específicos em que outros componentes de nomenclatura são necessários.
Nos casos em que há mais de uma possibilidade da localização de uma ligação dupla ou tripla na cadeia carbônica, deve-se numerar os átomos de carbono da cadeia carbônica, de forma que os envolvidos na insaturação fiquem com os menores números possíveis. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, eu tenho uma ligação dupla, 4 átomos de carbono, 4 átomos de carbono, uma ligação dupla, mas essa ligação dupla, a possibilidade dela estar no primeiro carbono ou no segundo carbono. Então, nesses casos, nós vamos então fazer o quê? Numerar cada átomo de carbono, dar um número para ele, uma sequência de numerações, nesse caso de 1 até 4. E ao indicar a posição da ligação dupla ou tripla, deve-se então citar o átomo de carbono de menor número entre o par que realiza a ligação. Por exemplo, aqui eu tenho uma ligação dupla entre o carbono 1 e o carbono 2. Então eu vou pegar o carbono 1, que é o menor número. Aqui a dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então eu vou pegar o carbono 2, que é o menor número, né? E a gente deve então separar a letra do número por um hífen e número por vírgula. Então, dois números são separados por vírgulas e números e letras separam-se por hífen. Por exemplo, qual é a fórmula estrutural plana de um composto denominado buteno? Então, o nome indica que a molécula tem 4 átomos de carbono. But, prefixo but, 4 átomos de carbono. E tem uma ligação dupla, N. N é uma ligação dupla. E é composto por um hidrocarboneto, porque termina com O. Então, but, 4 carbonos, ligação dupla, hidrocarboneto. Para completar as 4 ligações realizadas por cada átomo de carbono, utilizam-se átomos de hidrogênio. Já que se trata de um hidrocarboneto. Percebe-se então que existem 2 estruturas planas possíveis para o buteno. Ou seja, se eu tenho 4 átomos de carbono e tenho uma ligação dupla entre 2 carbonos e o restante, ligação simples, eu completo com o hidrogênio para que cada átomo de carbono apresente 4 ligações, sempre, todo átomo de carbono sempre terá 4 ligações, entre eles. E aí, então, o que vai acontecer? Eu percebo então que existem 2 possibilidades, existe essa e essa. Então, em uma das fórmulas estruturais planas, a ligação dupla está entre 2 carbonos, 2 átomos de carbono, estando um deles representado na extremidade da cadeia, que é isso aqui. E na outra, a dupla localiza-se entre átomos de carbono na parte central da cadeia, que é isso aqui, está no centro. Então, trata-se de moléculas de compostos diferentes, com diferentes propriedades físicas, químicas, que requerem também nomes diferentes. Então, como são compostos diferentes, que têm propriedades químicas e físicas diferentes, também tem que ter nomes diferentes. Eu não posso ter 2 estruturas diferentes com o mesmo nome. Isso iria dar uma confusão. Então, como há mais de uma possibilidade para a posição da dupla, então é necessário fazer o quê? Numerar a cadeia de carbono e indicar a posição da insaturação. Então, nesse caso aqui, a numeração vai ser 1, 2, 3, 4. Número 1, 2, 3, 4. Eu poderia fazer o contrário, numerar aqui 1, 2, 3, 4, começar da direita para a esquerda. Só que daí a ligação dupla ficaria entre os carbonos 3 e 4. E lembre-se, a primeira regra que eu falei para vocês aqui no slide anterior é que nós devemos utilizar os menores números. Então, menor número vai ficar se eu colocar 1, 2, e não 1, 2, 3, 4, certo? Nesse caso aqui, como essa molécula é simétrica, tanto faz a numeração vir de 1, 2, 3, 4, da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Então, a numeração não vai fazer efeito porque é uma molécula simétrica. Então, de qualquer maneira, o carbono número 2 vai ser o carbono que apresenta a ligação dupla. Então, portanto, são acrescentados números ao nome do composto sempre que há mais de uma possibilidade de localização. Por exemplo, se for uma insaturação. A seguir, nós apresentamos então o exemplo de um hidrocarboneto com 2 ligações duplas alternadas. Então, aqui nós temos uma ligação dupla aqui e uma ligação dupla aqui. Então, temos 2 ligações duplas. Então, são 4 átomos de carbono. But. Vamos numerar 1, 2, 3, 4. Então, a dupla ficou na posição 1, que é menor que 2, e 3, que é menor que 4. Então, 1, 3. Então, 1, 3. São 2 duplas, DN, e é um hidrocarboneto terminando com O. Então, but 1, 3, dieno.
nós utilizamos a letra A como vogal de ligação, para não ficar but, 3 de N, então utilizamos a letra A. Tá? Então fica buta, 3 de N. Lembre-se, ó, 1 e o 3 foi separado por vírgula, né? Aquela regrinha, e o número e a letra separamos por hífen. Né? Nos compostos cíclicos, além de todas as regras anteriores que a gente viu até agora, a gente deve acrescentar a palavra ciclo antes do prefixo. Então, por exemplo, essa cadeia aqui, ó, é uma cadeia que tem 5 átomos de carbono. Então é um pent. E só tem ligação simples. Então, e é um hidrocarboneto O. Mas ele é um ciclo. Então, na frente vai a palavra ciclo. Então, fica ciclo pentano. Aqui, temos 6 carbonos no ciclo. Então, ciclo X. Né? Ciclo X, o N indica uma ligação dupla e O indica um hidrocarboneto. Então, ciclo hexeno. Né? Você pode utilizar a letra H, né? Porque o hexeno começa com H, ou sem a letra H. Tá? Então, as duas nomenclaturas são aceitas. Aqui nós temos um ciclo, um anel, né? Cíclico de 6 átomos de carbono. Então, é um hexa. Né? E é um DN, é uma dupla, 2 duplas no caso, né? E é um hidrocarboneto, O, terminou com O. E onde é que estão essas 2 duplas? Estão nas posições 1 e 3, ou seja, 1, 2, 3, 4. Então, 1 e 3, né? Numerando aqui, ó, 1, 3, tá? E por fim, então, eventualmente a EUPAC também ela pode utilizar alguns nomes que não são sistemáticos e são aceitos. Por exemplo, é o caso do benzeno. O benzeno, se fosse utilizar as regras anteriores, o nome desse composto seria ciclo hexa 1,3,5 trieno. Mas para facilitar essa nomenclatura, e como sendo um composto bastante conhecido e tradicional, né, e é muito de costume a palavra benzeno, então a EUPAC aceita, né, utiliza esse nome como sendo um nome oficial. Tá? Então a palavra benzeno vai substituir sempre que apresentar esse ciclo aqui, que é a gente chama de aromático. Tá? Então essa é a parte 2. Né? Então nós voltamos daqui a pouco para ver a parte 3. Tá?